pouco sobre a carreira, mas mais voltada para o melhoramento de plantas, mostrar um pouco das oportunidades e do que a gente pode, onde que a gente pode se encaixar, né, logo que sai da graduação, da pós-graduação e pretende estabelecer uma carreira no melhoramento de plantas. E, por fim, a gente vai ter o depoimento, então, de outros colegas que vieram abrilhantar o nosso evento aí hoje. Então, se você puder passar, Mari. Para começar, eu coloquei aqui um pouco sobre a minha formação, que foram todas as etapas que eu tive que passar e que me deram essa base para que eu pudesse vir a assumir a posição que eu estou hoje, que daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre ela. Então, eu formei em agronomia, na UDESC, em Lages, uma universidade que ela é uma universidade muito boa, mas que também não é uma universidade das maiores do país, então eu sempre corri atrás de oportunidades e logo no primeiro momento da graduação eu já me engajei num laboratório de pesquisa e manejo da cultura do milho, então isso foi muito importante para mim, para me dar uma sólida base de experimentação a campo. Eu sou muito grato a essa universidade e a todas as oportunidades que eles me proporcionaram. Entre essas oportunidades, uma delas foi estar cursando uma parte da minha graduação fora do Brasil, então eu fiz um intercâmbio na Universidade Davis, na Califórnia, no Centro de Biotecnologia de Sementes. Isso me abriu uma outra porta que eu não conhecia, começar a fazer pesquisa mais aplicada à parte molecular, que era uma coisa que era totalmente nova para mim. Depois disso, então, eu fui cursar o mestrado em outra universidade, fui para a Universidade Estadual de Londrina, tive a oportunidade também de estagiar na Embrapa Soja, que também, então, onde eu pude agregar essa visão que eu já tinha de campo lá da graduação, depois com essa outra experiência que eu tive fora, de mais molecular. Então, isso eu consegui juntar essas duas coisas lá durante o meu mestrado. E no doutorado foi onde eu realmente me especializei, entrei a fundo numa área que foi da genética e estatística. E durante o doutorado também eu tive a oportunidade de fazer parceria com uma instituição de pesquisa, que foi o IAC, e ter essa interação com a própria Corteva, né? Eu participava lá na Exalc do GVENC, que é um grupo par do ganho genético lá na Exalc. Tive a oportunidade de colaborar nos eventos do Plant Science Symposia Series. Isso foi importante para eu adquirir esse network com a própria Corteva. E aí, depois, eu já tinha o plano de fazer o doutorado de sanduíche, tinha mais ou menos tudo já pré-definido, estabelecido para ir para fora, para fazer uma parte do meu doutorado lá, e aí veio a pandemia, fez com que eu mudasse totalmente os meus planos, mas desse percalço, desse desafio, surgiu uma oportunidade, e aí eu comecei, como eu já tinha o meu projeto bastante adiantado, eu acabei aplicando para essa vaga que eu estou hoje e sendo contratado. Então, para mim, foi mais ou menos essa história que me trouxe até onde eu estou hoje, né, nessa função de Molecular Breeding Support, né, de suporte do melhoramento molecular. Pode passar, por favor, Mariane. Eu fui colocado aqui em Sorriso, eu trabalho com as culturas do milho, aqui em Sorriso, desculpa, aqui em Passo Fundo, eu trabalho com as culturas do milho e soja, e a minha função aqui é atuar em duas vertentes principais. A primeira, que é aquilo que a gente chama de mais a parte de discovery, né, de novas descobertas, que é participar do design de novas estratégias de design experimental, identificar fatores genéticos relacionados a traits de importância para o melhoramento, colaborar para desenvolver e validar novas metodologias, e por isso eu preciso estar conectado com vários grupos, que inclui o grupo do melhoramento, de bioestatística, bioinformática e de tecnologias moleculares. Na parte de suporte, é a parte que eu estou mais em contato com os breeders, para ajudar eles a definir as demandas e traçar estratégias para suprir essas demandas dos programas de melhoramento, e também na área de genética e estatística, então, aplicando todo o ferramental teórico para desenvolver os estimation sets, que é o nome que a gente dá para as populações de treinamento, e para fazer todo esse suporte na parte de melhoramento preditivo, de seleção assistida, e também dar suporte ao planejamento e execução das atividades de amostragem e genotipagem.
puder passar, Mariane, por favor. Sobre algumas atitudes que eu enxergo que foram importantes para mim e para que eu conseguisse traçar minha carreira. Eu coloquei aqui algumas coisas que eu julgo importantes, várias delas a Mariane e a Cíntia já acabaram comentando, mas assim, tá adaptável às mudanças, ser otimista e paciente, porque às vezes a gente acaba vendo que a gente tem pressa para as coisas acontecerem, e quando as coisas começam a demorar para acontecer, a gente fica pessimista, então é importante manter a paciência, ser otimista, e procurar sempre enxergar a oportunidade. E, ao enxergar essa oportunidade, é muito importante que a gente esteja preparado, né? Porque o segredo do sucesso é isso, é estar preparado quando as oportunidades aparecerem. Aqui também eu coloquei a questão de agir estrategicamente, e isso eu vejo assim, você não deixar para formar o teu currículo na hora de aplicar para a vaga. Então, se você tem o âmbito de consolidar uma carreira numa multinacional, no melhoramento de plantas, o que essas empresas procuram em profissionais que têm aquela função que você quer desempenhar. Você sabendo isso é importante porque desde a graduação ou desde a pós-graduação, você já pode ir construindo o teu currículo para no futuro estar preparado para assumir aquela vaga. Sobre estar alinhado com liderança, trabalho em equipe, em inglês, isso é fundamental também e já foi comentado. Então, se puder passar, Mariane. Isso aqui também, essa frase, a Cíntia já falou lá no começo, a Mariane falou, e eu volto a repetir, é a questão de ser protagonista da própria carreira, né? Então, aqui eu coloquei, na história da sua carreira, você é o quê? Essa é uma pergunta para a gente se perguntar e garantir que a resposta seja a primeira alternativa ali, que a gente seja mesmo o protagonista. E ser protagonista é desenvolver o trabalho da gente na faculdade com excelência, ter capricho nos nossos experimentos, se expor, não ter medo de participar de atividades extracurriculares, de grupos, como que vocês têm aqui o ganho genético. Tudo isso vai colocando um tijolinho para que a gente construa uma carreira sólida e esteja apto, esteja um currículo atraente na hora de a gente participar de uma entrevista. Se puder passar. Sobre o perfil que as empresas procuram, essa pergunta sempre surge sobre a Corteva, ela visa mais por perfis generalistas ou especialistas, né? O especialista é aquele que é especialista em uma determinada área, generalista ele é capaz de atuar em várias áreas, tem um conhecimento mais largo, e ainda tem aqueles que têm um perfil em T, né, T-shaped, que eles têm uma habilidade de trabalhar em várias áreas, mas mesmo assim tem uma especialidade em uma área específica. E isso talvez seja o perfil que te dá mais oportunidade. Eu vejo que tem vaga, os três vão conseguir se encaixar, mas esse último é aquele que vai ter uma ampla gama de opções na hora de começar a aplicar para as vagas. Então, aqui eu coloquei também a equação do melhorista, porque isso é uma coisa também que eu julgo ser muito importante, a gente ter claro onde que a gente está atuando para afetar positivamente essa equação. Então, a gente sabe que o ganho genético é o que realmente importa nos programas de melhoramento, e mesmo quem está muito distante do melhoramento das atividades de campo, ainda assim, esse trabalho, de alguma maneira, ele impacta na acurácia de seleção, em explorar devidamente a variância genética e em diminuir o número de anos por ciclo ou aumentar o número de ciclos numa cultura do ano. Então, mesmo aqueles que estão na área mais molecular, é importante saber olhar para aquilo que está fazendo, olhar para a tua tese, olhar para as atividades que você desenvolve e pensar como isso impacta positivamente num programa de melhoramento, no ganho de seleção. Porque isso vai ajudar você a ter claro aquilo que você pode contribuir e como que você pode responder perguntas na hora da entrevista. Se puder passar, Mariane. Aqui eu coloquei esse slide só para falar que o desenvolvimento da carreira da gente, ele não termina, né, quando a gente consegue um emprego, mesmo depois que a gente está encaixado já numa empresa, ele é um desenvolvimento contínuo, né? É importante ter alinhado as
necessidades do funcionário e as necessidades da empresa, identificar quais são as habilidades que vão te permitir explorar novas posições ou te permitir crescer na posição que você está. É importante também participar dos treinamentos que a empresa promove. Se tiver oportunidade de liderar ou de participar de projetos específicos, isso aqui também é muito importante, porque isso vai te tornar referência em uma determinada área dentro da empresa. Participar de atividades de mentoria, né? Isso também, antes de estar numa empresa, também é importante. Buscar pessoas que você tenha admiração, que você pense que sejam pessoas que você gostaria de ser, de se tornar, que você acha que tem um bom julgamento do cenário que você está, para que essas pessoas possam te orientar e te ajudar a construir a tua carreira. E aqui no final, mais na parte de liderança, é de desenvolver colegas e manter todos os funcionários da empresa sempre motivados. No melhoramento, aquilo que a gente busca é sempre um produto final de qualidade, é sempre atender da melhor forma o agricultor. E para isso, então, a gente explora as ferramentas da genômica, da fenômica e, mais recentemente, da envirômica, né, e todo o ambiente, para tentar gerar o melhor produto possível. Pode passar, por favor? Esse slide eu coloquei para mostrar, vocês com certeza conhecem muito bem que o processo de melhoramento é um processo muito longo e que envolve várias etapas. Em todas essas etapas, as empresas elas têm um time de pessoas que estão atuando, que estão colaborando para que lá no final, aquele produto final que eu comentei, seja o melhor possível. Então, isso aqui também é uma coisa legal de olhar em todo esse processo e ver aonde que você se encaixa, onde que você pode, onde que o teu trabalho pode melhorar um daqueles processos que está sendo feito ali. Pode passar, Mari. Sobre a complexidade do melhoramento, aqui eu botei esse slide também para mostrar, né? A gente tem aquele funil que a gente conhece de testar muita coisa, ir selecionando primeiro com base em genótipo, depois mais com base em fenótipo, até o lançamento da cultivar comercial. E aqui na direita, eu coloquei isso para demonstrar que no melhoramento, muitas vezes a gente, nos programas de pós-graduação em melhoramento de plantas, o sonho é ser melhorista, o único objetivo é ser melhorista. Mas num programa de melhoramento, numa empresa que atua na área de melhoramento, existem muitas outras oportunidades para pessoas com formação no melhoramento de plantas. Tanto, se vai mais para a direita, na parte mais de estratégia, de ajudar a bolar ensaio, a pensar em estratégias de melhorar os processos que estão em andamento, quanto na parte mais da direita, na parte mais de execução, de estar no campo, de saber avaliar bem um experimento, de saber conduzir bem um experimento. E todos esses times são muito importantes e convergem, novamente, para, no final das contas, ter o melhor produto possível, o produto que melhor atenda às demandas do agricultor. Por favor, Mari. Aqui é só para mostrar que ao longo da história do melhoramento, o melhoramento ele mudou muito, mas o conceito, o que a gente quer com esse melhoramento, ainda permanece exatamente o mesmo. Antigamente se plantava com matraca, hoje em dia a gente planta com semeadoras muito modernas. Antigamente a colheita era feita manual, pesava em balanças bem rudimentares. Hoje em dia a gente já tem plataformas modernas para fazer colheita, para avaliar ensaio com os drones mais modernos, explorar os dados genotípicos da maneira mais eficiente. Mas tudo isso sempre no final gerar os melhores dados possíveis, integrar esses dados, analisar de uma maneira inteligente, para que eles gerem uma interpretação que seja coerente com a realidade e ajudem a tomar as melhores decisões possíveis. Se puder passar, por favor. O time que faz tudo isso, eu coloquei algumas funções aqui, mas com certeza não se limita a isso, existem outras, mas envolve melhoristas, pessoas que são graduadas em genética de populações, agrônomos, engenheiros de computação, cientistas de computação, bioinformático,
melhoristas da parte animal, estatísticos, e os fundamentos principais são genética, estatística, bioestatística, genética quantitativa, precisão, fenotipagem de alto rendimento, a parte molecular. Então, tudo isso são áreas que podem ser exploradas no melhoramento, que absorvem profissionais que tenham esses conhecimentos. Pode passar, por favor?